Opa, Eduardo Valério por aqui, fundador do Farmácia Autogerenciável, e hoje a gente está dando início à série de podcasts FAG, o podcast que vai ajudar a tornar a sua farmácia uma farmácia autogerenciável. E para conversar hoje a gente separou um tema muito legal aqui, que é o tema delegação. Como é que você consegue ter mais resultados, né, fazer a sua farmácia te trazer mais lucro, mais dinheiro no bolso, mais tempo livre, através da sua equipe. Porque para você ter tudo isso, você precisa contar com uma equipe autogerenciável. E aí, para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui, né, o time de especialistas do Farmácia Autogerenciável e hoje eles vão me ajudar a discutir esse tema aí com você. Para começar, né, eu vou pedir para eles se apresentarem e aí eu vou começar pelo Alê. Alê, se apresenta aí, fala um pouquinho para o pessoal, né, sobre essa questão de delegação, o que você pensa sobre esse tema e um pouquinho também sobre você para o pessoal te conhecer aí melhor. Bom, primeiramente, obrigado, Edu, pelo convite. Estar aqui nesse primeiro podcast aí para falar sobre delegação, um tema aí que eu sou apaixonado, né? Inclusive, né? Quando a gente fala de delegação, a gente também fala de liderança, né? Um ponto super importante. Então, para me apresentar, eu sou especialista aí do FAG, sou coach, consultor também aí e trabalho há mais de 5 anos com donos de pequenas e médias empresas. E a gente tem essa parceria junto com o Eduardo aí há algum tempo, já há mais de um ano, para ajudar donos de farmácia, né, a ter farmácias autogerenciadas, é um ponto importante. E delegação é fundamental. Então, fica até o final com a gente aqui. Show de bola. Caiqueda. Olá, tudo bem? Eu sou Karine Queda e eu também faço parte do time de especialistas do Farmácia Autogerenciável. E a gente está aqui para ajudar a sua farmácia a ter cada vez mais resultados e usando a sua equipe para te ajudar. E o assunto que a gente vai trazer aqui hoje, eu acho que é comum para os 3 especialistas, a gente ama falar de liderança, ama falar de delegação. E melhor, esse tema traz muito resultado e muito dinheiro no bolso. Fica aqui para saber como fazer isso. Show de bola. E a nossa querida Canunes. Olá, eu sou a Karina Nunes, eu sou uma das especialistas do time FAG e é uma grande honra estar aqui, obrigada Edu, fazer parte desse time. Como a Karine Queda já falou, nós somos apaixonados por falar sobre liderança, por falar sobre delegação, porque acreditamos de verdade, de coração, que é isso que vai te liberar tempo para fazer a estratégia da tua farmácia, para você poder fazer tudo que você deseja fazer de forma mais estruturada. Então, vem com a gente, seja muito bem-vindo. Legal, legal. Bom, e aí, para a gente dar início, né, a essa discussão, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa levantar aqui para o pessoal é a questão da importância da delegação bem feita, né? Primeiro, o que é o ato de delegar, e aí eu queria a participação dos 3, né, para vocês me ajudarem nisso, o que é delegar e qual que é a importância, né, de se utilizar essa ferramenta dentro da farmácia, dentro do dia a dia da empresa como um todo. Porque a maioria das pessoas, eu sempre escuto relatos, né, dos meus clientes, do pessoal que participa das imersões, das consultorias e tudo mais, que, pô, delegar é muito difícil, toma muito tempo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que explicar. E aí, o tempo de eu explicar a tarefa para a pessoa, às vezes eu já teria feito essa tarefa 2, 3 vezes. Pois é, mas se você explicar, você vai precisar fazer uma vez, né? Se você explicar bem feito, você vai fazer só uma vez. Agora, se você não explicar, você vai ter que estar fazendo a tarefa o tempo inteiro. Então, essa é uma das linhas que eu trago dentro das discussões que eu tenho aí com os empresários que eu converso no dia a dia, né? E aí, dentro dessa linha, eu queria um pouquinho da participação de vocês, né? Para a gente poder até alinhar aqui o nosso discurso para o pessoal entender um pouquinho mais sobre a grande importância da delegação dentro da farmácia. Ale, qual que é a sua visão sobre a questão da delegação? Qual que é a importância, né, disso para que o empresário consiga, de fato, aproveitar melhor a equipe dele, a mão de obra que ele já tem disponível ali, para ele ganhar tempo e fazer coisas mais estratégicas, vamos dizer assim, dentro da farmácia? Legal. Enquanto eu estava falando, Edu, eu estava pensando que lembrando de uma frase que eu ouvi aí, do autor desconhecido, e é uma frase bem interessante, que ela fala: você pode ter total controle ou crescer, nunca os dois juntos. E essa frase, para mim, ela mata a charada sobre delegação, e o que você estava comentando um pouco, né, Edu? Essa questão de fazer a empresa crescer, né? Então, muitos donos não delegam porque querem ter o controle
das coisas, ter o controle das atividades, ter o controle das tarefas. Só que, infelizmente, ele não consegue ter controle de todas. Muitas vezes ele não tem controle nem sobre as próprias tarefas de todas, né? Principalmente aí a maioria dos empresários que a gente tem contato. Então, de que forma você vai querer ter controle de tudo ao mesmo tempo, né? Você não consegue se duplicar. Estava conversando esses dias com um empresário de farmácia, né? E ele falou, pô, Alexandre, eu tenho 3 aqui farmácia e estou chegando no momento que eu não consigo dar conta das 3. Né? E eu, de fato, conversei com ele. Realmente, você não consegue se duplicar em estar em 3 farmácias, uma em cada cidade que ele tem aqui, estar nas 3 ao mesmo tempo. Não é possível. Então, ou você tem controle total, ou você não ou você faz a empresa crescer. Os dois juntos não tem como. Então, querer fazer a empresa crescer, de fato, vai precisar delegar. E aí, quando a gente começa a falar de delegação, tem alguns aspectos que eu gosto de falar, que é sobre conferência e confiança. Eu acho que o empresário ele tem que ter mais confiança na equipe e menos controle e mais conferência. Então, se todo empresário trabalhar com confiança e conferência ao mesmo tempo, esse controle começa a diminuir e ter a possibilidade de delegar através de confiança e conferência e fazer a empresa crescer. Então, acho que esses são pontos bem importantes. Isso é até legal, né? Porque quando o cara faz a gestão baseada em confiança, né? Via de regra, você entra para dentro da empresa e ela é uma empresa muito familiar, né? Tem a esposa, tem o filho, tem um parente, um vizinho, enfim, ela é uma empresa de pessoas muito próximas, porque o cara confia que aquelas pessoas não vão ali roubar, né? Não vão fazer alguma coisa errada, não vai passar para trás e tal. Mas a grande pergunta que eu faço para essas pessoas é o seguinte: legal, você confia na sua equipe inteira, mas será que essa equipe está trazendo o máximo de resultado que a sua farmácia poderia ter? Porque o grande lance, né, quando a gente gerencia por confiança, coloca pessoas que a gente confia, as pessoas nem sempre têm a capacidade técnica de fazer aquilo da melhor maneira possível. Né? Então, o lance é até o que você falou, não é confiar, é conferir, né? Então, você traz pessoas que têm a capacidade de desenvolver, de performar, de fazer a coisa acontecer de verdade e confere o que está sendo feito. Mas antes de conferir, você precisa criar um processo, né? E aí criar um processo é que vai te ajudar a delegar bem. A gente até vai chegar lá. Mas esse lance da confiança, de fato, é um perigo. Por quê? A gente vê muito. E aí, às vezes, você que está ouvindo ou que está vendo esse vídeo pode se conectar com isso, né? Pode parecer que seja a sua realidade, mas eu não estou falando de você. Eu estou falando de casos que a gente já viu aqui, né? Que assim, ó, igual ele falou, 2, 3 farmácias o cara já não está aguentando mais. Então, ele começa com a primeira farmácia, vendendo um pouco, aí vai crescendo. Aí ele traz uma pessoa para o financeiro, que é uma esposa, um marido, um filho, a filha e tal. Aí não aguenta mais, coloca alguém para comprar, não aguenta mais. E aí ele vai fazendo, só que ele vai delargando, ele não vai delegando, né? Ou seja, ele não cria um processo para fazer aquilo da melhor maneira. Ele simplesmente coloca alguém para fazer. E aí, no fim do dia, ele vai lá e começa a ver que tem alguma coisa errada. Peraí, tem um boleto aqui que foi categorizado de forma errada, ou então tem um boleto que deixou de ser pago, estou pagando juro porque o cara esqueceu de pagar o boleto, não deu tempo de pagar o boleto, não chegou o medicamento que a pessoa que deveria comprar não comprou. Aí, estão fazendo tudo errado. Ele vai ver como é que está fazendo. Mas como é que você está fazendo isso? Não, estou fazendo assim, você sabe. Mas não é assim que é para fazer desse jeito. O cara não sabe fazer. Aí vai no compra. Como é que você está fazendo? Não, estou fazendo assim, você sabe. Mas você não sabe fazer, vai fazer desse jeito. Quem te ensinou a fazer isso? Né? Quem que te passou isso? Quem te passou aquilo? Ninguém passou, simplesmente delargou e eu fui fazendo. Aí ele pega, vê que está tudo errado e aí ele começa a fazer tudo ele de novo. Né? Eu não sei se vocês já viram isso. Eu não sei se você está ouvindo, a gente já vivenciou isso, mas começa a fazer tudo de novo. E aí essa questão, né? O cara chegou 3 lojas, viu que não está dando certo, ele falou, era muito melhor quando eu era pequeno, né? Quando eu tinha uma lojinha só, eu tinha mais tempo, eu podia ficar o fim de semana jogando bola, enfim, era mais fácil. Aí, só que nesse momento não dá mais para voltar, né? Porque se você voltar, você já chegou num porte que a hora que você volta, quebra. A empresa ou ela cresce ou ela morre. Então, você não pode voltar, você não tem essa opção de andar para trás, né? A empresa ou ela anda de lado ou ela anda para frente. Então, ou você cresce ou você morre. Não adianta. E aí, a delegação ajuda muito nisso, né? A delegação bem feita. E aí, eu queria até ver também a opinião, né? Da Caiqueda, da Canunes, meninas, Cacás. Qual que é a opinião de vocês em relação a isso, né? A importância, o como fazer, o como não fazer dessa parte da delegação. Bom, posso ir lá, Cá? Então tá, então vou eu primeiro.
O que eu vejo muito quando os empresários vêm, essa questão até da confiança. Muitos empresários chegam para mim e eles falam, Karina, eu não delego porque eu não confio que a pessoa vai fazer certo. E isso acaba deixando a pessoa mais centralizadora, que é exatamente isso que você trouxe, Edu. Essa questão de, tá bom, daqui que eu faço, porque isso quem está fazendo não está fazendo certo. E como o Edu também falou, vou pegar vários ganchos aqui, quando se tem um processo certo, isso fica mais fácil, fica mais fluido. Quando a gente vai delegar, delega de uma forma mais correta. Para isso que a gente entrega para os nossos empresários de farmácia uma ferramenta para ser prático, para deixar bem claro como fazer essa delegação passo a passo, de uma forma que fique claro para a pessoa, para o empresário que está delegando, porque muitas vezes nem a própria pessoa sabe exatamente como fazer. E na hora que para colocar a instrução para fazer a delegação de uma maneira correta e não delargar, como o Edu disse, aí a pessoa para e presta atenção como fazer. E isso, pro colaborador e pro dono da empresa, pro líder, é fantástico, porque a partir desse momento a gente começa a organizar as ideias e as pessoas começam a falar a mesma língua dentro da empresa e os resultados surgem. E não é passe de mágica, não é pílula mágica, não é varinha de condão. É ação, é a clareza do que se quer e a clareza de quem está recebendo a informação. Então, eu acho que é isso que contribui bastante aí nesse momento, Edu. Clareza, show de bola. Bom, começou a surgir aí algo que o cara tem que ter em mente, então, quando ele for delegar, né? Ele tem que ter clareza do que ele está pedindo para ser feito e também a pessoa que está recebendo tem que ter clareza do que é que ele tem que fazer, né? Então, legal, legal. Carqueda. E não só essa clareza, né, Edu? Eu vou trazer a história de uma pessoa que eu atendo, que ela é dona de farmácia. E ela chegou falando para mim, eu sou uma péssima líder. Eu não sei liderar. A hora que eu perguntei para ela o que a gente ia trabalhar, ela falou, eu não sei liderar. Definitivamente, as pessoas que estão comigo não fazem o que eu peço. Eu falei, mas espera, como assim? Me explica um pouco melhor. Como assim não fazem o que você pede? Porque eu falo para ele fazer A, ele vai lá e faz B. Eu falei, então tá, posso te desafiar a usar uma ferramenta que a gente tem, que é justamente essa ferramenta de delegação, para você passar a próxima atividade que você for passar para ele de uma forma diferente? Ela falou, pode, mas eu duvido que eles vão fazer certo. E aí a gente fez o teste. E eu falei para ela, escolhe a pessoa que faz mais errado. Por quê? Para provar para ela que a ferramenta funcionava. Porque se ela fosse delegar para a pessoa que entendia o jeito que ela falava, ia ser mais fácil, né? Então eu desafiei dela pegar. Escolhe aí, quem é a pessoa que menos te obedece na sua opinião? Ela falou, é fulano. Falei, então ótimo. Qual é a próxima coisa que você tem que pedir para ele fazer? Eu preciso pedir para ele contar estoque. E ele não faz certo de jeito nenhum. Falei, que ótimo. Vamos entender o que você precisa pedir para ele? E ela foi me contando tudo o que ela ia pedir para ele. E com isso, usando a ferramenta e ela falando, ela fez, nossa, eu acho que eu nunca falei para ele desse jeito. Que é bem o que a Ká falou. Ela mesmo não tinha clareza de como ela estava pedindo aquilo para a pessoa fazer. E olha que ela foi contando para mim, ela falou, meu Deus, o que eu pedia realmente não dava para ele fazer tudo que eu queria. Então, eu acho que o primeiro choque de quando a gente trabalha a ferramenta de delegação é eu não sei pedir mesmo. Eu já ouvi muitas vezes isso, Edu. Não sei vocês aí, mas eu escuto demais. Eu não sei pedir. Essa é a primeira coisa que eles falam pra gente. Show, show. É o grande lance de delargar, né? E aí eu sempre trago nas discussões que eu tenho com o pessoal, né? Pô, mas como é que eu delego então, Eduardo? Porque se eu estou delargando, né? Como que eu paro de delargar e começo a delegar? Então, as cacás aí, elas trouxeram para a gente a questão da ferramenta. Então, uma ferramenta muito simples, né? E essa ferramenta, se a gente fosse pensar nela de forma simplificada, eu separaria ela em 3 etapas, né? 3 etapinhas, muito simples, que você tem que ser específico. Então, a primeira etapa é você ter especificidade, é você ter o alvo bem certinho. Então, você tem que saber como que eu sou específico. Primeiro, eu tenho que saber o que é que eu preciso que seja feito. Então, eu preciso saber. Primeiro passo é identificar isso. Porque tem um monte de gente, eu não sei se vocês já viram isso, que vai passar uma tarefa, mas ele mesmo não sabe o que ele quer com aquela tarefa, né? Aí ele fala assim, pô, é para contar o estoque. Mas de que forma? Por quê? Quando? Qual que é o prazo? É para limpar a prateleira. É de cima para baixo? É de baixo para cima? É para comprar. Mas é para comprar só medicamento de referência, só similar? Eu não sei. Compra.
né? Então, ou seja, tira esse problema da minha mão e pega você ele. E aí amanhã a gente resolve os dois problemas que vão surgir, a compra errada, o produto que chegou errado e tudo mais. Então, para delegar bem, você precisa ser específico, né? E como que eu sou específico? Você tem que ter clareza. A Karina falou aqui, clareza. Qual é o resultado que eu quero com aquela tarefa? Então, a primeira clareza é essa. Qual é o resultado que eu quero com aquela tarefa? Como é que eu quero que execute aquela tarefa? Então, eu tenho que dar clareza para a pessoa que vai fazer, de como é que faz, qual é o processo, né? Qual é a diretriz que eu tenho que utilizar, qual é o POP, qual é o passo a passo. Então, primeira clareza, POP, passo a passo, processo. Uma farmácia bem gerida, ela tem processo, né? Uma empresa bem gerida tem processo, então você tem que ter processo. E aí você vai passar para a pessoa esse processo. E aí não é qualquer passada. Pega esse papel, lê o processo, assina e me devolve para eu saber que você está ciente do processo. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que ler com a pessoa, você tem que explicar para a pessoa, você tem que perguntar para ela o que você entendeu. Às vezes ela vai entender algo diferente daquilo que você passou. Putz, não entendeu. Explica de novo. De outra forma, use outras palavras, busque outra abordagem. Tem que explicar de novo, né? Então você tem que buscar outra forma. Me explica. A pessoa explicou e não bateu. Pô, não entendeu. Desenha. Cara, desenha. A gente já chegou aqui no ponto de desenhar, de verdade, desenhar para que a pessoa entenda. Por quê? Não é problema nenhum isso. O problema é ela ir lá fazer e fazer errado. Isso é um problema, e aí o problema é seu, né? Você gerenciou mal essa atividade. Você tem que ter clareza. E clareza tem que ser específico. E aí, a grande responsabilidade pela comunicação é do interlocutor, né? De quem está falando. Então, você tem que falar bem feito. E aí você explica bem, dá clareza. Primeiro você tem que ter clareza, se planeje. Depois você dá clareza para a pessoa qual é o POP, qual é o processo, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Então, primeira coisa, para ter desempenho, tem que ter clareza, tem que ter especificidade. Então, essa é a primeira etapa da delegação, né? A parte da especificidade. Você tem que ser específico. E aí você tem ganho de performance quando as pessoas sabem exatamente o que fazer. Vocês querem comentar alguma coisa relacionada a essa questão da especificidade, o que fazer, o que não fazer? Edu, isso é uma coisa que muitas vezes o empresário não consegue ser específico, né? É o que você falou, o que eu mais escuto é assim, eu quero que arrume o estoque. O que significa arrumar o estoque? Arrumar o estoque. Peraí, você quer que ele coloque separado o que é genérico, o que é similar, o que é perfumaria? É para pôr por ordem alfabética, é para pôr por cor de caixa, como é que é para pôr esse negócio, né? E quando você começa a fazer essas perguntas, ele fala, nossa, nem eu não sei qual é a ordem que eu quero lá dentro do estoque. Então faz o empresário pensar para poder ser mais específico na hora de pedir, né? É que a gente sempre fala, né? Tem que demitir o óbvio, né? Nessa hora, a gente conta muito com aquilo que a gente tem na nossa cabeça, né? Pô, eu sei aqui, ó, a prateleira exatamente como que ela está organizada. Então, na minha cabeça, eu já tenho isso. Aí chega uma pessoa nova e fala assim, organiza a prateleira. Ela vai colocar da forma que ela acredita que é o certo. E aí você vai falar que a tarefa está errada? Não, porque eu pedi para ela organizar a prateleira. De que forma? Não pedi. Então, se você falar para a pessoa, compra, ela não fala de que forma, não é específico, ela vai comprar do jeito que ela acredita que é certo. Organiza a prateleira. Ela vai organizar do jeito que ela acredita que é certo. Atende o cliente. Ela vai atender o cliente da forma que ela acredita que é certo. Então, você não foi nada específico, né? Aí você está gerando um problema para você, para o seu cliente, para o seu funcionário. E aí, aquela bola de neve, né, que a gente conhece. Vai crescendo o problema e não para mais. Exatamente. Um ponto bem importante do que você falou, Edu, né? E aí a gente vê muito essa questão aí da clareza que até a Ká Nunes comentou antes também. Explicar, né? Ser específico e explicar de uma maneira mais correta possível, né? Para que até uma criança de 5, 6 anos conseguisse realizar aquilo. Então, se você delegou uma tarefa e essa pessoa não entendeu, é muito provavelmente que você não foi específico, você não foi claro. Então, especificar, clarear para ela de uma forma, né, delegar de uma forma que ela, que você pense como empresário, assim, como líder, eu estou passando essa atividade, essa tarefa para essa pessoa, estou explicando como uma pessoa de 6 anos também iria entender. Se você tem essa clareza já de início, muito provavelmente você vai ter uma delegação correta, né? Porque muitas vezes o empresário delega, na verdade nem delega, delarga, como você falou, né? E aí o que acontece? O cara vai lá e faz errado, não entrega, né? Como você falou o exemplo da prateleira ali, o cara
vai lá, arruma de qualquer jeito. Não, mas não era assim. Mas você delargou a atividade, você não especificou, você não mostrou para ele de fato como uma criança de 6 anos entendesse isso. E aí o que acontece muito é, a culpa é sempre do funcionário. A culpa é sempre dele. Aí eu mando embora, aí contrato uma outra pessoa, dá errado de novo. Então eu sempre vou contratando pessoas, mas o erro sempre está no funcionário. Mas eu não, como dono, né, como líder, eu não me auto-observo. Na minha cidade não tem mão de obra, né? Na minha cidade isso, na minha cidade aquilo. Isso aí se escuta muito, né? E é exatamente isso. Vai conversa com o empresário, não, difícil de encontrar pessoas qualificadas, mas não tem um processo de treinar, não tem um processo de contratar a pessoa certa, né? Enfim, aí começa crenças, que depois a gente até pode falar de algumas delas aí. Show de bola. Bom, fica até difícil agora falar, né? Porque várias coisas que eu fui pegando. Aí o Edu falou que eu ia falar da questão do óbvio. É uma coisa que eu bato bastante com os clientes, Edu. Porque é óbvio que ele sabe fazer. Não, não é óbvio que ele sabe fazer. É óbvio que você precisa falar para ele o que ele precisa fazer. Ele não tá na tua cabeça. Às vezes eu brinco, às vezes eu falo da analogia do passarinho. A gente tem que mastigar e deixar tudo bem mastigadinho e enfiar lá na goela para não ter dúvida. Que é o que o Ale trouxe. Se tem alguma criança por perto, imagina que você está explicando para ele, para aquela criança, e aquela criança precisa entender. Precisa fazer sentido para ela. E uma coisa que eu acho que é bastante importante a gente colocar nessa fase também é deixar claro o porquê que é importante que a pessoa execute bem a tarefa, né? Não simplesmente, olha, faz. Faz porque isso é importante e a gente vai ter esses resultados. A gente vai ter esses benefícios, vai acelerar o processo de localizar um medicamento, enfim. Explicar e fazer com que a pessoa pertença ao processo efetivamente. Então, acho que são pontos aí interessantes. E não só dizer, né? Tipo assim, eu faz isso porque é importante para isso, isso e isso. Mas perguntar para ela também, por que você acredita que isso aí é importante, né? Se você fizer isso bem feito, o que você acha que a gente vai ganhar com isso? O que a empresa vai ganhar? Enfim, tem que... Essa questão de fazer a pessoa pertencer, né? Dar o senso de pertencimento ali. Então, pegar dela o que ela acha de importante. Então, essa questão... Você tem que ser específico e trazer a relevância, né? O significado daquela tarefa. Você tem que dar o significado, mas também perguntar para ela o que ela vê de importante naquilo, né? Aí sim ela se sente, de fato, pertencendo àquilo, né? E, pô, eu vou fazer porque, nossa, vai ser bom por isso, por aquilo e tal. Então, para a pessoa vestir a camisa da empresa, né? Que a maioria das pessoas fala, esses caras não querem nada, esses funcionários de hoje em dia não faz nada direito, isso e aquilo. Mas, espera aí, o que eu estou fazendo, né? Da minha parte, para fazer eles terem esse pertencimento, né? Isso aí é muito legal, cara. Essa parte é de fato fundamental e muito importante, porque as pessoas acreditam assim, não, faz lá, porque a loja vai vender mais. Beleza, vai vender mais, mas só você vai ganhar com isso. Eu não, né? Não há uma distribuição de tarefas, mas não há uma distribuição de resultados, né? E aí a pessoa não engaja, né? Não comemora, né? Quando a gente bate meta, a gente comemora. Então, se você não comemora, se você não divide, não comenta com as pessoas, não abre os números, não tem como a pessoa engajar, não tem como a pessoa gostar de fazer aquilo, né? Pertencer de fato àquele negócio. Então, é um ponto muito legal dentro da especificidade, né? Então, o primeiro passo é você ter clareza do que é que você vai falar, então você tem que se planejar, você tem que se preparar, tem que ter o processo desenhadinho, escritinho, para que a pessoa receba aquilo de forma específica também, com clareza, né? E aí, depois de alinhar dos detalhes, né? Você entendeu? Entendi. Legal. Então, isso aqui é importante por conta disso. E aí, na sua visão, o que você acha que a gente vai ganhar se isso for bem feito? Deixar a pessoa falar também, para que ela também compartilhe a visão dela sobre o processo e peça dicas, né? Você acha que tem alguma coisa aqui que a gente poderia melhorar? Porque esse processo ele tem que ser uma mão dupla, né? Não adianta só um fazer, só um falar. Para que a pessoa pertença, ela também tem que ter autonomia para mudar algumas coisas. E é legal que a gente vai vendo as pessoas se desenvolver quando a gente tem isso, né? Quando você dá essa autonomia, quando você dá esse pertencimento, as pessoas elas vão crescendo dentro da empresa. Então você dá confiança para a pessoa, você dá melhorias porque você treina, né? Você está fazendo um treinamento, você está passando para ela. Posso pegar um gancho, Edu? Pode. Você falou essa questão de contribuir, né? Às vezes, quando a gente, pelo menos quando eu estou na sessão com o empresário, não sei se vocês também passam por isso,
mas a gente vai começar a trabalhar a delegação, surge um medo. Karina, mas é muita coisa, eu vou ter que fazer tudo isso. Eu vou ter que... Calma, você não precisa fazer tudo sozinho, chama a tua equipe, ouve como que eles já estão fazendo, porque de alguma forma está sendo feito. Então, aproveita esse momento para ouvir o teu time e entender quais estão sendo as dores deles, quais estão sendo os desafios. O que eles estão tendo aí de obstáculo, de problema no meio do caminho, que eles não estão conseguindo avançar da forma que deveria. Então, é uma oportunidade também de você envolver todo o time para criar junto essa questão. Então, é só isso aí, Du. Não, é legal, né? Então, tipo, até aquela questão, você passa de forma específica, e aí a segunda etapa, inclusive, é o prazo. Que prazo? O prazo para acontecer a tarefa e o prazo para você acompanhar a evolução da tarefa, né? Que é isso que a Karina acabou de falar. Você tem que acompanhar. Pô, os caras, de alguma forma, já está sendo feita. Você precisa se reunir com os caras para saber como é que está sendo feito, melhorar esse processo. Então, como é que eu faço hoje? Toda sexta-feira, a gente se reúne. Toda sexta-feira. A equipe já tem maturidade, a equipe já sabe fazer, mas toda sexta-feira eu sento com o time para saber, e aí, o que funcionou bem e o que funcionou mal essa semana? Aí eles me listam o que funcionou bem e o que funcionou mal. Isso. Qual é a sugestão de vocês para a gente melhorar isso? Eles dão a sugestão, eles trazem. E aí a gente melhora o processo, né? O processo ele é vivo, né? Ele não é um negócio engessado que a gente escreveu na rocha e ele vai ficar ali pro resto da vida. Não, a gente escreveu ele no papel, se a gente quiser a gente rasga o papel, coloca outro. A gente escreve no computador, se a gente quiser a gente apaga tudo e escreve de novo. Então o negócio ele é vivo, ele tem melhoria contínua, né? Então a gente está sempre melhorando. Então toda sexta-feira a gente se reúne para ver os prazos das entregas e o que está funcionando e o que não está funcionando no processo. Ó, essa semana eu vi um negócio novo, vai dar para a gente melhorar isso. Então, é um processo vivo que tem que ter prazo para entregar a tarefa e para reunir, para acompanhar como está sendo feito, para que você possa melhorar, ajudar. Então, por exemplo, tem gente que coloca lá a meta de venda do mês. Esse mês vai vender 100 mil reais. E aí espera passar o mês inteiro para sentar com o time para ver o que aconteceu. Aí vendeu 90 mil. Pô, mas já foi, já aconteceu, não tem mais o que você resolver. Você só vai sentar com o time para mijar na cabeça de todo mundo, né? Para dar aquele xixizão. Não vai resolver, não vai motivar, não vai engajar ninguém vai ficar, porque vai piorando ao longo do tempo. Então, o ideal, reúne toda semana. Olha os indicadores, acompanha, não deixa chegar lá no final do processo para ver o que foi bom e o que foi ruim, né? Você tem toda semana para se reunir. Acho que uma das coisas boas que a gente tem, né? Entre um dia e o outro é a noite, que você para, pensa, raciocina, melhora as coisas. Então, você tem a oportunidade de recomeçar todos os dias e acompanhar os indicadores todos os dias. Por isso, é especificidade e prazo, né? Tem que ter prazo para as coisas acontecerem, para a sua tarefa ser cumprida e para os números, né? Você ir monitorando os números, tem que ter prazo. Você tem que marcar com os caras já as reuniões que vão acontecer para você ir acompanhando aquilo que foi passado na etapa anterior. E aí, em cima disso, né, de prazos, de reuniões, de follow-up, né, acompanhamento, o que vocês têm como dicas para o pessoal, o que vocês viram já acontecendo dentro dos processos, o que vocês querem comentar aí com essa galera? Edu, prazo é uma coisa que eles falam, mas como eu sei? Se eu cobrar todo dia, eu vou virar um chato. Mas também se eu deixar para 2 semanas, aí eu não vou cobrar, ele não vai fazer e não vai me entregar. O que eu costumo falar para os empresários é, você conhece o seu colaborador. E a gente tem mais um monte de ferramentas na FAG que te ajudam a conhecer o seu colaborador. Dependendo do colaborador, você vai entender se você precisa cobrar mais frequentemente ou cobrar menos. Então, você já tem aquela pessoa que nunca te entrega no prazo. Você vai cobrar essa pessoa diferente do que uma que tudo que você pede ela te entrega e te entrega antes. Não significa não cobrar, mas o prazo de cobrança vai depender do tipo de funcionário que você tem. Uma das coisas que a gente fala é a maturidade que o seu funcionário tá. Tem funcionário que é super responsável, ele sabe, você pediu, ele vai entregar e não vai ter erro. Agora tem uns que você pede, você não fica lá cobrando todos os dias, nossa, não fiz. Hoje não deu. Hoje entrou tanto cliente na loja, eu não consegui fazer. Então você vai entender isso e esse prazo de cobrança, eu costumo dizer que ele não é sempre o mesmo. Você vai ter que entender para aquele funcionário de que forma você tem que cobrar. E isso tem muito resultado. Porque quando eles entendem que não é tudo igual, porque quando você começa a falar, ele fala, mas peraí, como eu sei se é 1 dia, 2 dias, 1 semana? E aí quando eles começam a entender isso, aí sim a delegação vai ficando muito melhor.
porque você vai controlando, você vai conferindo o que ele está fazendo num prazo que você faz ele fazer cada vez mais. E esse prazo pode ser combinado com ele também, né? Quem está fazendo a delegação pode combinar com a pessoa que está recebendo aquela delegação de quanto em quanto tempo que a gente vai chegar e vai sentar para conferir o andamento. E faz um acordo. A gente parte do princípio que estamos trabalhando e somos adultos dentro das empresas, então faz um acordo com a pessoa que está recebendo a delegação. Olha, o prazo, imaginemos que hoje é segunda, o prazo é na sexta, quando que nesse período a gente vai sentar e acompanhar se está fluindo, está surtindo resultado. E aí, combina com a pessoa, olha, até o prazo, tá tudo bem, você me perguntar o que você quiser, tirar todas as suas dúvidas e abre essa porta para a pessoa poder te perguntar, porque muitas vezes o colaborador, ele tem medo, dependendo de como é a tua postura como líder, acaba gerando um medo, então abre essa porta, essa oportunidade para que ele possa chegar em você. E combina, ó, até o prazo eu aceito todas as tuas dúvidas. Agora, chegar no prazo e falar que não fez porque não sabia, porque ficou com dúvida, aí não vai ficar legal. Então, você pode já combinar isso previamente. Show. Na parte da especificidade lá, você vai colocar o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito e por que vai ser feito, né? Desde que o cara tenha entendimento legal disso, você vai para o prazo. Você vai, o prazo, diante disso tudo aqui que a gente conversou, você acredita que tem que ser até quando? Não, acho que em 15 dias eu entrego. Legal. Você tem certeza que não dá para fazer em 12? 12 dá para fazer. Show. Então vamos marcar 12? Vamos marcar 12. Eu até aceito você não entregar com 12, entregar com 15. Mas o que eu não aceito é chegar no 12º dia e você falar, pô, não deu para fazer. A gente teve 11 dias antes para você me perguntar o que você quisesse, para você pedir ajuda, para você fazer qualquer coisa. Me chama. Estou aqui, levanta a mão. Agora, chegar no 12º dia e falar assim, Eduardo, não deu para fazer. Aí eu não aceito, né? Então, a gente tem que ter essa questão do prazo e deixar claro que entre o 0 e o 12º dia existem 11 dias. E aí você tem 11 dias para conversar, 11 dias para tirar dúvida, 11 dias para perguntar, 11 dias. E você, como cara que está passando a delegação, também tem 11 dias para conferir. Não adianta chegar no 12 e ir lá, não, agora eu vou lá ver e esse lazarento não fez. O cara já vai torcendo para que ele não tenha feito, né? Não é assim, você não vai ter resultado, não vai crescer, a farmácia não vai crescer, o funcionário não vai crescer, as coisas não vão andar. Então, o processo de delegação tem que ter esse lance da inteligência emocional, né? Você precisa pegar os seus sentimentos e cuidar deles, saber o que você está sentindo e entender que você, para crescer, precisa das outras pessoas, não dá para crescer sozinho, né? E aí você tem que gerenciar bem as emoções para lidar bem com as pessoas e todo mundo entregar os melhores resultados possíveis. Ale, tem alguma coisa aí, amigo, que você queira falar também? Estava pensando aqui, Edu, abrir um parênteses aqui sobre isso. Nesse último ponto que você falou sobre inteligência emocional, né? A maioria dos empresários, eles não são aquela questão, você tolera o erro ou você é complacente com o erro, né? Então, ser tolerante com o erro ou ser complacente é totalmente diferente. Então, a maioria dos empresários não são tolerantes ao erro. Só que eles não imaginam, velho, mas quando você começou lá no início, talvez você era sozinho, possivelmente como empresário, quantas vezes você errou para depois fazer certo? Então, a maioria dos empresários hoje, claro, envolve dinheiro, eu não estou dizendo que é permitido errar e gastar milhões em cima, mas ser tolerante ao erro é diferente de ser complacente. Você não vai ser complacente com o erro, você vai ser tolerante ao erro. Então, entender que as pessoas, quando você delega, e isso é questão de gerir as emoções também, né? Quando você delega para o seu colaborador, a importância de você entender que possivelmente ele vai errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas a tolerância nesse momento é muito importante, vai precisar treinar de novo. Aí eu gosto muito de falar que a pessoa precisa ter paciência, persistência e consistência na hora da delegação. Por quê? Se você delega e não tem paciência porque ele vai errar, cara, de forma, né? E persistência, persistir mesmo que ele erre, vai lá, treina de novo, ensina de novo, delega de novo. E consistência. É muito importante essa consistência do treino e delegação, até que esse cara chega um momento de ficar pronto. Então, você empresário que está escutando a gente, cuidado, né? Assistindo também aí, não seja complacente, mas seja tolerante ao erro, porque vai precisar. A inteligência emocional, né? Saber
Cada um tem uma curva de aprendizado, né? Ou seja, tem gente que vai aprender mais rápido, tem gente que vai aprender um pouquinho mais demorado e tal, mas você tem que fazer. Porque se você não contar com o tempo da sua equipe, né, através da delegação bem feita, o seu tempo vai ser pouco. A partir do momento que você começar a crescer, começar a ter uma empresa que te toma mais, vai faltar tempo. Fatalmente vai faltar o tempo. E aí não vai crescer, né? Então a gente precisa contar com as pessoas, com o tempo das outras pessoas para ter crescimento, né? E aí é legal essa questão de persistir, né? Não ser tolerante, mas ser complacente. Existem empresas que colocam lá limite, né? Por exemplo, na Google, no Facebook, os caras têm um limite. Ó, o cara que está começando hoje pode colocar um código errado aqui que nos dê um prejuízo de até $100. Beleza. Se ele fizer isso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O cara que está um nível acima, ele pode ter um erro que custa até $500 para a empresa. Beleza, até aí tá tudo bem. Porque ele precisa ter liberdade para experimentar coisas diferentes e aí buscar resultados diferentes. Porque se o cara não tiver autonomia para tentar fazer as coisas de forma diferente, aí a empresa vai ser sempre a mesma coisa. E, cara, ao longo do tempo eu não conheço ninguém que cresceu, que teve resultado, fazendo sempre, todo dia, a mesma coisa. Em algum momento ou outro, esses caras tiveram que colocar alguma coisa nova na rotina, né? E na farmácia não é diferente. A gente só vai crescer a partir do momento que a gente começar a trazer coisas novas, ideias novas, se diferenciar, né? Não adianta querer todo dia achar que é só abrir a porta, atender os clientes, fechar a porta e ir embora. Não adianta, não é isso, né? Então tem que ter esse lance aí você tolera, você não é tolerante, não é complacente, né? E aí persiste, treina, capacita, e a delegação é muito boa por isso, né? Porque ela é a melhor ferramenta que existe para treinar as pessoas, para capacitar as pessoas, né? Porque você dá responsabilidade. E aí se o cara faz bem, você dá um bom feedback, que aliás pode ser um ótimo tema para a gente falar também aqui, né? Um próximo podcast. Você dá o cara fez bem feito, você deu um feedback, porra, o cara cresce, né? Ele fica confiante, nossa, fiz bem feito, que legal e tal. Aí ele faz de novo, você elogia, dá outro feedback, cresce mais um pouco. Então, a delegação, ela traz responsabilidade, ela traz desenvolvimento, ela traz a capacitação das pessoas, ela traz motivação, né? Então, é uma ótima forma de fazer as pessoas crescerem dentro da farmácia, né? Então, a delegação, ela é sensacional, eu gosto muito desse tema justamente por conta disso, né? Então, você tem especificidade, prazo, e você tem que ter indicadores de que as coisas estão funcionando, né? Não adianta largar lá, colocar para o cara de forma muito específica, olha, eu quero que você faça a compra dos genéricos de 2 em 2 dias. Então, você colocou prazo, você deu especificidade, ele tem que repor somente os genéricos, e você deu o prazo para ele de 2 em 2 dias, e a gente vai se reunir dia sim, dia não também, para acompanhar o processo, tudo bonitinho. Mas e o indicador de que isso está funcionando, né? Como é que eu sei que isso está sendo bem feito? Eu preciso ter indicadores, eu preciso ter formas de mensurar esse negócio, né? Então, olha só, e o indicador que você tem aí, por exemplo, para compra, né? CMV, é o custo da mercadoria vendida. Você não pode extrapolar o CMV em 5%, um exemplo. E aí o cara sabe o que ele tem que fazer e como fazer. Então, eu tenho que comprar o genérico, dia sim, dia não, e eu não posso extrapolar o CMV em 5%. Então, toda vez que eu vou fazer uma compra, a primeira coisa que eu vou fazer é puxo o CMV desses 2 dias para entender o que aconteceu e eu vou comprar exatamente aquilo que precisa, usando o quê? Um estoque regulador. Então, você vai puxar no sistema um estoque regulador, outro indicador, outra ferramenta, e você vai fazer a reposição baseado em indicadores, e a nossa conversa vai ser alinhada em indicadores. Eu não posso simplesmente falar assim, tá comprando, tá dando certo. Não. Tem que ter indicador para você saber se está de fato funcionando. Então, tem que ter indicador de sucesso, tem que ter o que vai me garantir que você está fazendo bem feito. Então, o que vai me garantir é que o CMV está sendo respeitado, que a dotação orçamentária de compra do mês está sendo certa, que o meu fluxo de caixa está bonitinho, que o índice de ruptura também está bom, ou seja, eu não estou perdendo vendas, então você está repondo bem. Então, eu tenho que ter indicadores que vão me dizer se essa tarefa está mesmo sendo bem feita ou não. Porque não pode ficar subjetivo, né? Tá comprando, tá tudo certo. Não, tá comprando, mas tá com o fluxo de caixa enforcado. Tá comprando, mas tá comprando muito de pouca coisa e aí tá faltando outras mercadorias na farmácia. Então, é isso que precisa ser bem alinhado. Tem que ter indicador, então tem que ser específico, tem que ter prazo, tem que ter indicador. E aí eu queria uma contribuição de vocês. O que vocês acreditam, né? Que a gente pode utilizar para colocar um indicador no dia a dia?
Uma frase que eu adoro para isso, Edu, que é o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, se você não tem medida, se você não sabe olhar o quanto você está esperando daquilo, como que você vai melhorar? Você não sabe nem o quanto é, como que você melhora aquilo, né? Então, hoje, inclusive, eu estava com uma cliente minha, a gente estava falando sobre ela dar meta, uma menina ia começar a fazer cobrança dos clientes. Falei, tá, e como que você vai saber se ela tá fazendo a cobrança do jeito que você quer ela fez? Não sei. Aí eu falei, você sabe quanto de valor você precisa cobrar ao todo? Não, não sei. Você sabe quantas pessoas ela precisa ligar para cobrar? Não sei. Então, assim, ela não tinha nenhum indicador para saber se a menina estava fazendo o trabalho bem ou não. Então, já começava antes. Como que ela ia ser específica se ela não tinha nada para medir? Entendeu? Então, ter indicador é fundamental para que a gente possa delegar e depois acompanhar tudo isso e ir cobrando e melhorando. Show, show. Essa parte é fundamental, né? Porque você não faz nada sem ter informação. Né? Você não faz um bolo sem ter uma informação. Porque o que é um copinho de 250 ml? É um indicador. Nada mais é do que um indicador. Né? O que é o tempo que está aqui no meu relógio? É um indicador. É um indicador de tempo, é um indicador de medida. Tudo é indicador. Então, como é que você mensura se o resultado está sendo bem feito sem ter o indicador? Né? Então, Ale e Nunes, o que vocês têm para agregar nisso aí, se é que vocês queiram fazer algum comentário? Eu acho que essa questão de indicadores ela é muito individual de cada processo que está sendo delegado, cada atividade tem uma forma, nem todas as atividades a gente consegue ter indicadores numéricos, mas aí a gente pode colocar um indicador de prazo, pode colocar um indicador de qualidade, onde a gente coloca a percepção, faz um gráfico onde mais 10 está tudo ok, está muito bem feito, menos 10 ficou muito abaixo, e aí cria formas de ir acompanhando, mas isso precisa sim ser acompanhado. E uma coisa que, quando o Edu falou de feedback, que veio muito forte para mim, foi a questão de realmente acompanha e mostra que você está acompanhando. Porque às vezes a pessoa ela tá esperando ter uma devolutiva sua, se ela tá no caminho, se ela não tá no caminho, e não ter essa devolutiva ou simplesmente você pegar o relatório e guardar ele para você, até faz a análise, mas não fala alguma coisa para a pessoa, isso pode desmotivar a pessoa, ela pode entender que o trabalho dela não está tendo o valor que ela imaginava que tivesse. Então, cuida para cumprir os prazos. Agendou que vai fazer um acompanhamento? Senta e faz. Coloca na agenda do celular, despertador, põe um colorido piscante aí na tela, qualquer coisa. Mas se você não puder cumprir o prazo com o teu colaborador, também deixa claro para ele o porquê e marca uma nova data. Só não deixa ele largado, porque senão ele talvez não corresponda nas próximas. Isso não pode virar um hábito, né? Essa questão, tipo, marcou, vai lá e cumpre, né? Porque o exemplo, ele arrasta, né? As palavras, elas motivam e tudo mais, mas o exemplo arrasta. Então, se você se compromete, marca e não cumpre, porra, que comprometimento você tem com você e com a sua equipe? Então, que mensagem você está passando para a sua equipe? Porque as pessoas precisam entender que a gente está treinando todo mundo o tempo inteiro, né? A gente está treinando todo mundo o tempo inteiro. Então, se eu não falo aquilo que eu faço, aquilo que eu acordei com a pessoa, estou treinando ela que, não precisa fazer, porque a palavra não é tão importante aqui dentro da empresa, né? Eu chego um dia, todo lá, faço um discurso bonitão, não pode fazer nada errado. Mas aí entra um momento de crise, o governo libera lá um salário, né? Pode pegar diminuir o horário de trabalho das pessoas e aí eu vou complementar o salário delas para elas ficarem em casa e tal. Mas eu entro isso de forma errada, né? Tipo assim, eu vou pegar, mas eu vou deixar todo mundo trabalhando aqui só para eu pagar menos e o governo pagar o restante. Bom, mas eu falei que não podia fazer nada errado. Como é que a equipe recebe isso? Eu estou treinando ela o seguinte, a minha palavra não é bem assim. Então, se eu te cobrar dia 10, você pode fazer até o dia 15, até o dia 20, talvez no mês que vem, porque a minha palavra ela não é tão importante assim. Então, a gente tem que estar ligado, a gente está treinando as pessoas o tempo inteiro e a gente está dando insumo para as pessoas tomarem decisões o tempo inteiro sobre aquilo que a gente faz, né? Então, se eu combino dia 10, é dia 10. Né? Então, a gente tem que ser impecável com a palavra, né? Dentro daquilo que a gente se compromete a fazer, a gente tem que ir lá e fazer. Porque senão a equipe começa a ver as coisas de uma forma não tão sérias como você quer transparecer ou quer passar, né? Então, isso na delegação é muito importante. Se você alinhou, colocou prazo, colocou indicador, se foi específico, tá tudo bonitinho, cara, vai lá e cumpre, vai lá e faz, porque
faz parte do processo, as pessoas entenderem que aquilo é de verdade sério, né? E se ela não faz, tem que ter consequência. Se ela faz, tem que ter consequência. Porque se faz e não tem consequência para nenhuma das duas formas, pô, por que eu vou fazer? Sendo que feito e não feito é tudo igual, né? Não acontece nada. Então tem que ter consequência para as duas coisas. Muito legal isso aí, cara. Ale. Acho que foi bem explicado, Edu. Talvez eu acrescentaria ali a questão dos indicadores, que é importante o empresário ter noção que existem os indicadores qualitativos e os quantitativos. Quantitativos é fácil de medir a maioria das vezes, né? Então é números. Agora, quando é qualitativo, que às vezes você não vai conseguir medir, como a Carla falou, às vezes com a percepção você consegue ter. Mas se você conseguir também atribuir números, talvez nesses qualitativos, talvez com notas de menos 10 a mais 10, de 0 a 10, é muito importante. Mas, indiferente, tem que ter indicadores para você saber se você está indo bem ou não. Sem indicadores, você não sabe se está indo bem ou não. Legal. Os tangíveis e os intangíveis, né? Tem os indicadores tangíveis e os intangíveis. Então, os tangíveis são para aquelas pessoas mais cartesianas, né? Para aquelas pessoas que gostam mais de 2 mais 2 é 4, né? 5 mais 5 é 10, e é tudo no papel, bonitinho. Então, existem esses indicadores são fáceis, né? Porque você tem biblioteca hoje no Google aí de indicador, mas os intangíveis, em via de regra, a grande parte do resultado está nos intangíveis. O que é um indicador intangível? É a valorização da sua marca, por exemplo. Como é que você mensura a valorização da sua marca? Você não consegue colocar isso em número. Porra, minha farmácia vale mais hoje do que ontem e eu estou vendendo a mesma coisa. É difícil, né? Mas você precisa ter o entendimento de que se você fizer bem feito, normalmente as pessoas vão começar a falar bem do negócio e ele vai tender a valorizar mais, vai vir mais gente de fora. Então, você pode criar talvez um índice de satisfação dos seus clientes, né? E aí você transforma o intangível no tangível. Você mensura isso através do NPS. O NPS é simples de se fazer. Então, existem várias formas de trabalhar isso e buscar sempre, lógico, conversar com as pessoas, né? Para você, como é que você mensuraria um bom resultado através dessa tarefa que eu estou acabando de te passar? Às vezes a pessoa te dá uma ideia que você nem tinha pensado, porra, verdade, dá para mensurar desse jeito. Então, o processo ele não é uma via de mão única, né? Exclusivamente só sua. Ele é mão dupla, né? Vai e vem. E aí você tem que estar aberto, né? A inteligência emocional, mais uma vez, a ouvir feedback, a ouvir dicas, a ouvir... E aí, se o cara vier e falar um absurdo, o cara veio e me deu uma ideia aqui, cara, que, nossa senhora, não tem nada a ver. Fica quieto. Pega para você e fala, obrigado mesmo pela sua ideia. Tá anotado aqui. E a gente vai conversando sobre isso. Mas não dá risada, não fala que ela é ridícula, não fala que ela é idiota, né? Porque você pode estar cortando um funcionário que amanhã ou depois vai te dar uma ideia sensacional e aí ele não vai te dar ideia nunca mais. Se você falar, pô, essa ideia é ridícula, essa ideia é idiota, você não sabe pensar, ele nunca mais vai vir falar nada, né? Então, primeiro, a gente converge, né, para depois divergir. Então, é bom essas ideias que vêm assim. E às vezes uma ideia absurda num momento, amanhã ou depois já não é mais absurdo. Então, a gente tem que estar aberto a esse tipo de coisa também. E aí é legal. Então, esse processo de delegação é muito interessante, né? A gente separar ele nessas 3 fases: específico, prazo e indicadores. Então, quando você tem um processo de delegação que você se apoia nessas 3 etapas, né? É específico, você sabe exatamente o que você quer da pessoa, né? O que resultado que aquela tarefa tem que te trazer, como é que ela vai fazer aquilo, que ferramenta que ela vai usar. E aí o prazo, quando é que ela vai entregar, quando é que vocês vão se reunir para acompanhar aquilo? Tem que ter prazo de entrega, tem que ter prazo de follow-up, né? Tem que ter esse acompanhamento. E os indicadores, quais são os indicadores de que essa tarefa de fato foi bem feita, né? Como é que eu vou te parabenizar ou como é que eu vou parar o processo e te reexplicar ele, né? Então, através dos indicadores que você vai mensurar isso. E aí, eu gosto muito de dizer o seguinte: o desempenho da equipe, né? O desempenho da empresa, ele está ligado muito à questão da motivação da sua equipe, vezes, né, multiplicando a capacitação da sua equipe. Então, não é mais, né? Porque assim, se eu coloco motivação 1, capacitação 1, desempenho é 2, legal. Mas se eu coloco capacitação 1 e motivação 0, o desempenho é 1. E na verdade não é assim, porque eu posso ter capacitação 100. Se a motivação tiver 0, o resultado é 0.
É 100 vezes zero. Não é 100 mais zero. Não é 10 mais 10. Não é 5 mais 5. É 10 vezes zero. É 0 vezes 10. E aí não existe um sem o outro. Não existe desempenho sem uma boa motivação e sem uma boa capacitação. E o legal da delegação é que ela traz todos esses itens em conjunto, assim. Ela motiva, porque o cara que está lá num cantinho, está começando hoje na empresa, você delega uma atividade para ele, pô, esse cara confia em mim. Esse cara acredita no meu potencial. Então, você está motivando a pessoa. A delegação motiva as pessoas. E você está capacitando ao mesmo tempo, porque você está passando um processo, está passando um script, você está dando para ela uma tarefa, um desafio, que é novo, e ela vai ter que aprender. E aí, quando você coloca prazo, quando você coloca indicador, quando você dá feedback, porra, aí sim ela se capacita ainda mais. E aí o desempenho do negócio vai lá em cima. Então, o desempenho está ligado à capacitação e motivação. E tudo isso você vai conseguir através de uma boa delegação, né? Então, quando você tem uma delegação estruturada, como essa que a gente falou, que se aplica através das ferramentas que a gente tem aqui hoje, cara, sensacional. Não tem como a farmácia não crescer, a não ser que você não acompanhe, não dê feedback, enfim. A delegação, ela traz esses elementos e faz a equipe performar de uma forma muito legal. Vocês têm alguma consideração sobre isso que eu falei? Eu acho que tá... Desculpa aí, Ale. Pode falar, cara. Vai lá, vai lá. Eu acho que tá perfeito. Eu acho que quando realmente pega essa estrutura que a gente trouxe aqui e coloca ela em ação, a probabilidade de você gerar resultados positivos, ela é, assim, exponencial. Você aumenta as possibilidades de resultados positivos na tua equipe muito. E as equipes, elas se motivam quando elas conseguem alcançar os resultados. O ser humano se motiva por isso. Então, quanto mais for detalhada a ponto da pessoa se sentir bem, de gerar químicas positivas dentro do organismo, por essas conquistas, por essas realizações, eu acho que isso daí só tende a dar muito certo. Show de bola, cara. Ale? É o lance da responsabilidade e autonomia, né? Quem não gosta de ter mais responsabilidade, né? Só que é responsabilidade tendo autonomia, né? Ou tendo autonomia com responsabilidade, né? Talvez melhor dizendo. Então, eu acho que quando o lance da confiança, né? Quando você delega, você está demonstrando a confiança e dando autonomia, né? Também não sendo aquele delegando e não sendo aquele chato, né? Eu sempre brinco com os empresários quando vou falar de delegação, que todo mundo assistiu. Quem está escutando a gente, está vendo, talvez vai lembrar o tal do Chaves, né? Onde o seu Madruga tá lá, acho que se eu não estou enganado, tá pregando lá numa tábua lá e tal. E aí o Chaves chega do lado e fica olhando, né? E aí o seu Madruga tenta virar do lado, assim, querer esconder para o Chaves não ver. Ou seja, o lance do delegado não é para você a todo momento estar ali, né? Fez, não fez, deixou de fazer, quando vai entregar. Então, você precisa ter essa confiança, delegar dando autonomia com responsabilidade. E aos poucos, como o Edu falou, o colaborador vai ganhando maturidade. E ganhando maturidade, chega um momento que você delega, meu amigo. E aí chega um nível que a gente chama do M1, M2, M3, M4. Talvez a gente possa falar uma próxima oportunidade sobre isso. Chega no nível de M4, onde você delega e desafia esse cara e você não precisa mais se preocupar tanto com ele. Então, o cara já tem responsabilidade, autonomia, já tem experiência. Então, isso é um ele mesmo coloca as delegações dele, né? Ele cria as metas dele, ele cria as tarefas dele. Então, esse cara aí é o ideal. Só que a gente só consegue chegar nele através da delegação, né? Através da responsabilização. É isso aí. Show de bola, Lê. E outra coisa que o empresário ganha muito, né? É o tempo. Porque quando você aprende a delegar, eu tenho muitos empresários que já ganharam muitas horas na sua semana simplesmente por delegar. Então, aqueles que chegam reclamando, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo nem piscar, eu só trabalho. Delegar é uma ferramenta que libera o seu tempo. Então, assim, aplicar isso é ganhar tempo na vida, né? Show. Quando eu comecei a fazer esse lance da delegação, eu sou prova viva disso, né? Eu ganhei uma semana de agenda, né? Eu ganhei 40 horas no mês quando eu comecei a fazer esse processo de delegação, exatamente da forma que eu falei aqui, né? Especificidade, prazo e indicadores. E aí você começa a utilizar o tempo das pessoas para te ajudar a ter tempo e fazer a sua empresa crescer, né? Então, se você quer ter tempo para gastar com coisas estratégicas, você precisa de tempo das pessoas para fazer as coisas operacionais. E aí, o operacional só dá certo mesmo quando a delegação é bem feita, quando o processo é bem descrito, e aí as coisas acontecem
da melhor maneira possível. Legal? Então, vocês querem comentar mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma dica para essa galera que está aí assistindo e ouvindo a gente? Nisso que você comentou, Edu, também eu tive um cliente aí que ele delegou simplesmente uma das atividades que ele fazia era a questão do RH. E ele delegou essa questão, contratou uma pessoa, capacitou ela e delegou para ela. Ele ganhou 2 dias na semana, onde ele tinha que focar no RH, fazer folha de pagamento, conversar com o funcionário e tal. Contratou uma pessoa, delegou. Cara, 2 dias na semana que liberou. Imagine 2 dias na semana, contando 52 semanas, quantos dias não dá? Onde o empresário consegue focar mais no estratégico, né, e não tá tanto no operacional. E aí tem o lance, né, de por que o empresário ele não delega, então, se tem tantos benefícios de tempo, de tudo isso, né, por que os caras não delegam? E eu vejo que a maioria deles, se eu pudesse dar uma última dica aí, seria isso. O empresário, se ele pensar a curto prazo, ele não delega. Porque daí vem a crença, eu faço mais rápido, eu faço melhor, até que eu treine essa pessoa. Vai demorar muito tempo, vou lá, faço rapidinho, aí já era. Só que o empresário ele precisa o quê? Pensar a longo prazo. Se ele começa a pensar que a delegação é um ponto importante para fazer a empresa crescer e que daqui a 5 anos minha empresa vai estar em X tamanho, né, ele começa a delegar. Se ele pensa a curto prazo, passa esses 5 anos e daqui a 5 anos ele continua fazendo aquela atividade, aquela tarefa que ele podia ter treinado alguém, contratado alguém e delegado. Então, acho que o empresário ele precisa pensar a longo prazo e não a curto prazo. Show. Cacás? O meu recado final é: entre em ação. Pega uma atividade tua, analisa aí tua agenda, o que você está fazendo que está consumindo bastante tempo e que não está gerando tanto resultado como o Edu falou. Não está fazendo tua empresa chegar no final do dia, a farmácia não está valendo mais porque você fez essa atividade. Estrutura ela, detalha, coloca bem específico, coloca prazo, coloca formas de indicadores, de acompanhar. Delega, chama alguém, passa essa delegação e acompanha. Feito isso, vai lá no direct do Farmácia Autogerenciável, no direct do Edu, manda mensagem pra gente e conta como que foi. A gente vai gostar muito de saber. Show de bola. Caeteda? E eu quero fazer um desafio também. Isso que a Cacá falou, você vai ver quantas horas você ganha. Eu tive uma cliente que ganhou 48 horas no mês, Edu, porque tinha uma atividade que ela achava que só ela fazia, e aí quando ela delegou, ela fez, eu nem acredito que eu não preciso fazer isso. E sabe qual é o melhor? Tá funcionando melhor do que quando eu fazia. Isso é uma coisa muito legal. Então, assim, um desafio para vocês, realmente, faça e vá lá no direct do Farmácia Autogerenciável e coloca quantas horas você ganhou quando você delegou a função X. A gente quer saber disso, né, Edu? Show de bola. Obrigado vocês três, tá? E exatamente isso, né? Tá lançado o desafio, faça o processo de delegação, conforme a gente falou. Se você chegou até aqui, né, você que está aí ouvindo ou assistindo a gente, manda um direct para mim lá no Farmácia Autogerenciável ou no meu Instagram, meu Eduardo M. Valério, e me pede a ferramenta. Eu vou ter o maior prazer de te mandar a ferramenta, não tem problema nenhum em compartilhar essas ferramentas, eu vou mandar a ferramenta para você. Você vai estruturar o seu processo de delegação com essas 3 etapas que a gente colocou aqui, e aí você vai trazer para a gente qual foi o benefício, né? Qual foi o resultado, o que é que você ganhou ao fazer isso. Porque eu tenho certeza que você vai ganhar muita coisa. Só que, né, existe uma grande diferença, existe uma lacuna, na verdade, entre o que a gente sabe e o nosso resultado, que é a execução, né? Que foi o que a Carmen falou. Então, se você está aqui até agora, é porque você precisa e quer mudar alguma coisa na sua farmácia. Então, me manda mensagem, pede o material, vou te mandar o material, e aí você age, né? Executa, e você vai ter resultado. E aí compartilha com a gente que a nossa missão aqui, enquanto farmácia autogerenciável, é trazer mais resultado, né? Transformar donos de pequenas e médias farmácias em empresários de resultado. Então, a gente está aqui para te ajudar a ter mais resultado. Se você gostou desse podcast, compartilha ele, clica no joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo e me manda mensagem também pedindo a ferramenta que eu vou ter o maior prazer em compartilhar aí com você. Beleza? Então, para você que nos ouviu e nos viu até agora, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo podcast do Farmácia Autogerenciável.